Agora sim! Olá a todas, todos e todes! Sejam todos muito bem-vindos! Olha só, Toti, você já tá desse jeito? Tá bom, vou dizer no ar. Eu amo você, Toti. Amo você como amigo, tá? Então caiu na friend zone, já era. Eu já tenho um amor aqui no Distrito Federal. Mas amor é o que não me falta. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a Castor FM número 18. Lembrando que semana que vem tem mais uma. E na outra semana, último episódio da temporada e finish game. Só o ano que vem com... eu também te amo como irmão. Você é meu irmão. Você é meu amigo, meu de fé, meu irmão camarada. Estou interagindo aqui com a audiência rotativa. Quer interagir comigo? É só você entrar na live. Eu estou ao vivo no Instagram, no TikTok, na Twitch TV e também no YouTube. Estou ao vivo e em cores e em tela vertical ou horizontal. 23 horas e 44 minutos, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM. Castor FM. Seu Castor. Seu Castor do FM, Bora começar? Tem que ter uma musiquinha, né? A musiquinha. Não sei se vocês gostam, né? De uma música, de um gracejo, né? Sejam todos muito bem-vindos. Finalzinho de noite, né? Desculpa aí o atraso, eu digo para vocês que já era para estar no ar há muito tempo. Mas existe uma coisa que eu acho interessante, que é uma característica minha, que pode ser algo... Eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, certo? E existem certos momentos que ativam em mim uma característica chamada hiperfoco, tá? O que é isso? Chega num momento que você realmente fica num modo teimoso, que você vai querer saber somente de fazer aquilo. E geralmente o hiperfoco às vezes ativa quando você tem algo que você tem muito interesse em fazer ou algo que você realmente precisa muito resolver, e aí a sua própria química da sua mente, da sua cabeça, coloca isso, né? E eu estou usando isso para fazer um projetinho que talvez seja útil aí para as próximas lives, que é utilizar de sistemas de cálculo de inteligência artificial, inteligência analítica, para calcular as probabilidades de campeonato de futebol, assim como outras empresas fazem. E aí eu, diferentemente daquela coisa normal, que é pegar e fazer o que a gente chama de Monte Carlo, né? Fazer simulações, e aquelas que derem maior quantidade de resultados é que vai gerar a probabilidade e coisa e tal. Mas no meu caso aqui, eu tenho que puxar o histórico das equipes, que isso traria aí um elemento que fortaleceria, uma coisa assim, né? Então voltando aqui à vaca fria, muitas vezes a gente entra nesse modo de foco, a gente acaba se focando mesmo, a gente acaba entrando num modo que nada mais além daquilo interessa. Isso é bom e é ruim. É bom porque você realmente está dando para si uma motivação para fazer algo importante. E ruim porque isso pode fazer com que você ignore outras coisas importantes ou outros compromissos também importantes. Então isso é muito importante a gente colocar em mente, de colocar o nosso foco para que as coisas realmente funcionem. Mudou a música, mudou o tema.
Olha só, e esse projeto que eu estou fazendo é um projeto sobre inteligência, quer dizer, sobre futebol, né? E o projeto de futebol, ele puxa dados de campeonatos, né? E só que não precisava ter feito nenhum tipo de cálculo para poder chegar à conclusão de que nós chegamos hoje, né? O Sport Recife foi a primeira equipe da Série A do Campeonato Brasileiro a estar matematicamente rebaixado para a Série B. Com a derrota de 5-1 para o Flamengo hoje, mais cedo, o Flamengo assumiu a liderança do campeonato e rebaixou o Sport Recife, porque o Sport Recife só pode ir no máximo a 32 pontos e o primeiro fora da zona tem 35, né? Então, acho que agora não é mais 35, acho que é 36 pontos que agora, porque o Santos acabou de ganhar do Palmeiras por 1-0 e tirou a liderança do Palmeiras no campeonato. E esses dois jogos são dois jogos de rodadas atrasadas, das rodadas 12 e 13 do campeonato. Então agora está todo mundo sincronizado. O Flamengo assumiu a liderança isolada do certame nessa rodada. E só vai ter correção de jogo atrasado? Sim, porque estamos em data FIFA. E a data FIFA nós tivemos amistosos, eliminatórias e coisa e tal. E o que surpreendeu para a gente positivamente foi a vitória do Brasil mais cedo contra o Senegal. Senegal. Só que não deu certo. Senegal. Foi legal, né? E no fim das contas, deu no que deu. Foi 2-0 Brasil, placar construído no primeiro tempo. Primeiro gol do... Esqueci o nome do bichinho. Qual o nome mesmo do bichinho? Ai, qual é o nome mesmo desse palhaço? Aqui. O primeiro gol foi do Estevão. Joia, hein? E o segundo gol foi do Casimiro. Mostrou eficiência defensiva, segurou, porque, vou te falar, o time de Senegal não é um time baba, não é baba. É um time, inclusive, são duas seleções mundiais que nunca tinham perdido para o Brasil até então, que era Senegal e Dinamarca. E o Senegal ganhou, quer dizer, perdeu agora, então, o único algoz, o único carrasco do time brasileiro, uma única seleção de futebol que jamais perdeu para a seleção brasileira, é a Dinamarca, mas parece que vai ter amistoso contra a Dinamarca no ano que vem. Então pode ser que também esse tabu quebre, e aí o Brasil pode ter aí ostentar aí uma condição de ser uma das poucas seleções de futebol do mundo, quiçá a única, que ganhou de todos os times de futebol vigentes contra quem disputou. Então, isso pode ser um cartão de visita para a Copa do Mundo? Pode ser um cartão de visita para a Copa do Mundo. E, aliás, eu fui ver a Copa do Mundo, porque, na verdade, a amostra grátis da Copa do Mundo é o Sub-17, em termos de formato, tá? Porque, até então, quando se tinha 32 clubes para disputar uma Copa do Mundo, eram simplesmente 8 times 8 grupos de 4, então 8 vezes 4, 32, cada um se classificava 2 e íamos para as oitavas de final. Agora você tem uma fase antes das oitavas de final, que seria 16avos de final, né? A gente poderia chamar dessa forma, né? Mas lá é engraçado que lá tá 1,32 avos, né? E na verdade é 16 avos, né? 16 avos de final, né? Que seriam 16 equipes disputando, quer dizer, 30. Vixe, agora me empacotou aqui.
mas eu sei que agora não serão oito grupos, né? São 48 seleções, serão 12 times, né? Nossa, vai ser rolê, entendeu? São 32, e aí acho que se classificam 32, depois 16, as oitavas, depois quartas, semifinal. Ou seja, trocando em miúdos, vai ter uma partida a mais para a equipe chegar ao caneco, tá? Até então eram 7 partidas para o título, agora vão ser 8 partidas para o título. 3 na etapa 3 na fase de grupos e mais 5 partidas nas rodadas eliminatórias. 16 avos de final, 8 de final, 4 de final, semifinal, tá? Legal, né? Vai ser legal isso aí. E o Brasil, no Sub-17 também, se classificou para as oitavas. De 16 avos de final, se classificou para as oitavas, passou pelo Paraguai nos pênaltis. Então, ó, vai ser coisa boa. Vai ser coisa boa. Tô vendo aí que vai ser muita coisa boa aí. E, assim, prepare-se que 2026 vai ser o ano, tá? É um ano que tem vários feriados e vai ter Copa do Mundo, vai ter eleição. Vai ser o ano da hecatombe nuclear, de tudo quanto é forma, do nosso Brasil. Vai ser muito sensacional. Muito sensacional. São exatamente 5 minutos para meia-noite, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM, número 18. Faltam mais dois programas para o término dessa temporada, tá? Mudou de assunto, mudou para notícias, tá? E essa questão aí do combate ao crime organizado continua dando o que falar. O até então secretário de Segurança Pública, o Derrite, se licenciou do cargo para voltar à Câmara dos Deputados para poder ser o relator, olha só, o relator da PEC anti-facção, né? E ele botou lá os penduricários dele, mas é os penduricários que mais atrapalham do que ajudam. Diminui o poder do Ministério Público, diminui o poder da Polícia Federal, transfere o que for objeto, né, de venda, de objeto que foi apreendido, né, bens que forem apreendidos, produto do crime organizado, passarem para os estados em vez de passarem para a Polícia Federal, né? Então é assim, tem um monte de coisas que, tipo assim, que mostram o tipo de caráter desse tipo de pessoal da segurança pública. E trouxe um efeito, né? Teve a última pesquisa da Quest, né? Que deu uma freada no avanço da popularidade do presidente Lula, e esse avanço ainda na pesquisa, né, para presidente, o presidente Lula voltou a empatar com o Bolsonaro. Mas lembre-se que o Bolsonaro está condenado, está preso, tem lá os embargos declaratórios que eles vão fazer, eles vão se debater o máximo ali, mas já é fama contada, já foi confirmada, vai ser questão de tempo para o Bolsonaro e todo mundo do núcleo 1 que foi condenado a fazer com o cumprimento da sua pena, de preferência na papuda, porque a gente precisa mostrar para o nosso Brasil que o crime não compensa, né? E olha só que curioso, faltam 3 minutos para meia-noite, e hoje é 15 de novembro, e 15 de novembro é o dia que é um feriado nacional cívico, né, da proclamação da República, né? Mas a gente sabe muito bem que a proclamação da República, na verdade, foi um golpe de Estado, né?
um golpe de Estado promovido por militares com apoio dos escravocratas que ficaram insatisfeitos com a abolição da escravatura, tá? E até mesmo tem um colega meu que ele é muito... Ele tem um tipo de... Ele tem um ponto de vista de defesa da história da monarquia, né? Não digo assim um monarquista convicto, que nesses orientados que transformou o monarquismo num novo bolsonarismo, né? Mas o que ele dizia que era o seguinte, que a abolição da escravatura era um primeiro passo, porque haveria um plano para que as pessoas, né, ou as pessoas que foram libertas, né, de serem, da sua condição de escravizados, pudessem ter aí um processo de cidadania, perfeitamente, né? E no fim das contas, né, o ponto aqui é que sempre tentaram, né, rebatizar, né, os golpes, né? Revolução de 30 foi golpe de Estado, Proclamação da República foi golpe de Estado, né? E a gente pode também falar aí, não colou, porque nós vimos boa parte da cultura e da contracultura brasileira dizer realmente que não é um golpe de Estado, né? Quer dizer, que foi um golpe de Estado, né? Meia-noite em ponto, tá? De que o movimento de 64 foi um golpe de Estado, mas tem gente que bateu falando de revolução. Revolução, cacete. Me desculpe, eu tenho que colocar o nome certo. É golpe, tá? Foi golpe. Em 30 foi golpe, em 64 foi golpe, em 1889 foi golpe. Pronto. Em 2016 foi golpe também, tá? Não tem pão velho, não. Tá? E em 2023 foi tentativa de golpe e pronto. A gente tem que dar o nome aos bois aí, né? Infelizmente a gente está numa situação de plena disputa e tem partido político, esse tal de Avante, PSD, que tem a desfaçatez de dizer, nem esquerda nem direita, nem esquerda nem direita é direita, filho. Me desculpem. Não tem essa não, não tem esse eufemismo, né, que eles carregam, né, para poder se passar por limpinhos, né? Mas esses partidos aí, principalmente esses partidos que se dizem novos, são partidos absolutamente burgueses, que vão trocar 6 por meia dúzia, né? Então, a gente tem que ficar muito atento nas eleições, tá? De quem quer se apresentar aí como grandes nomes de não sei o quê, mas não são nada do que são feitos. Então, assim, reiterando, né? Não devemos esquecer que olhem o número do seu candidato quando for ele votar, tá? Olhem o número. Se o número for de um partido, mesmo que o cara seja o cara que se apresenta mais simpático, aquela música do funk, ô simpático, vai tomar caô, é bem assim. É caô, né? Porque o cara se apresenta como simpático, como Mister Simpatia, como Miss Simpatia, mas o número do partido é um partido de canalhas. Então se assim, se está num partido de canalhas, canalha é. Ponto final. Mas eu não sou nada disso. Então, por que você se filiou ao partido X? Porque partido tem que ter um entendimento de adesão ideológica. Se não tivesse pensamento de adesão ideológica, não é assim não é partido de aluguel, essas coisas. Você lembra daquele escândalo que envolveu o Prona, o partido do então Enéas Carneiro? Que, beleza, você quer ser candidato? Quero, você paga tanto, você consegue candidatura, olha só.
né? Então é partido Casas Bahia, né? Quer pagar quanto? Né? É uma coisa que de nada. E assim, na sexta-feira saiu aí um anúncio aí do Pato Donald Trump dizendo que vai dar uma reduzida aí, porque realmente a água bateu na bunda, né? Porque esse negócio de tarifaço, boa parte dos produtos que chegam, porque os Estados Unidos não são capazes de produzir a conta. E aí, no fim das contas, eles estão colocando tarifa em algo que não são capazes de produzir, desabastece e gera inflação, né? Então, é o famoso cuspir para cima e cair no olho. Foi isso que aconteceu. Eles baixaram, né, taxas, né, tarifas, e aí agora, só que assim, ainda a gente vai continuar a negociar, porque é a tarifa geral que foi baixada, mas a tarifa sobre o Brasil, aqueles 40% de alguns produtos que vieram as exceções, né, ainda continuam de pé. Então ainda tem muito produto brasileiro sendo taxado a 40% lá nos Estados Unidos e realmente vai dar chabu. Mas assim, é negociação e é um trabalho. Durante a semana tivemos também a COP30. Começou no início da semana, começou pegando fogo, teve até confusão. 2 confusões lá, né? Teve uma manifestação lá, movimentos sociais, que deu até pancadaria, deu polícia, mas a gente sabe como é que é, né? Os caras gostam de reprimir para poder botar a culpa em quem está manifestando. Porque eu sei como é que é. Esse povo é malaco, né? E teve um prefeito que deu um tapa na cara de jornalista e foi expulso da COP30. Brincadeira, né? E, adivinha? Para quem ele apoia? TV. Então assim, tá nessa perseguição aí de metas, né? Mas teve um negócio que eu fiquei bravo pra caramba, né? O Brasil vai depositar lá naquele fundo Oeste para sempre e se comprometeu a dar 1 bilhão. E aí outros países da Europa não resolveu, eu vou dar tostão, não vou dar bilhão. Sendo que boa parte da poluição são poluições acumuladas no início do século, porque a Revolução Industrial de fato começou na Europa. Há cerca de 150 anos, 200 anos. Então, esse processo é um processo longo e nós estamos chegando num ponto de não retorno. E ainda não concordo com essa história de crédito de carbono. Não é eficiente, porque, na verdade, não é você pagar para uma outra área cuidar, é parar de vez com a emissão de gases de efeito estufa, gente. Tem que parar. Tem que parar com a emissão de gás de efeito estufa. Não faz sentido essa questão de emissão de gás, né? Porque a gente já está chegando num momento em que nós estamos lascados aí de toda a situação essa birosca resolveu fazer palhaçada. Espera aí. Sai. Então, assim, voltando aqui à vaca fria, a gente está numa situação de risco de ponto de não retorno, de realmente termos aí condições climáticas que vão lascar com muita coisa, vão afetar a lençol freático, vão afetar a nossa vida em sociedade, vai aumentar sensivelmente a temperatura global, vai ter muitas áreas que vão ser sujeitas a ondas fortes de calor ou irregularidade de chuva, tipo chuva extremamente intensa ou chuva, como é que é o nome ou escassez de chuvas. Nossa, vai ser muita coisa lascada mesmo. Então, assim, fora que o derretimento de geleiras vai ameaçar ilhas, vai subir nível de oceanos, olha só.
Fora a questão dos animais, né? Vai mudar a questão de habitat natural, né? Inclusive, tem essa história aí de que há um risco muito grande de transformar a floresta amazônica numa savana, né? Então assim, tudo isso... Eita, prelo. Bem, seguindo aqui, são 00:09, já é domingo, 16 de novembro de 2025. Você está na Castor FM. Sejam muito bem-vindos, né? Então, assim, voltando aí, a situação assim, não retorno mesmo, nós estamos na roça. É arriscado mesmo. Então, gente, eu acho que a gente precisa, sim, muito, tomar partido em relação a essa situação. Não dá. Me desculpem, gente. Não dá. Não dá. Não dá para ficar alheios a essa situação. Não vai ter, mas é porque eu sou rico, eu vou ter um negócio. Não. Meu amigo, isso aí vai afetar todo mundo, cara. Seja rico, seja pobre, vai afetar todo mundo. Então, não vamos ficar nessa baboseira não, que senão a gente está moiado. Então, gente, são 00:10. Então vamos seguir aqui a canção aqui. E assim, vamos fazer um exame de consciência, tá? Você não é uma ilha. Você está dentro de uma sociedade, você está dentro de um estado, você está dentro de um país, você está dentro de um mundo. Então, se você está dentro de tudo isso, você não pode virar as costas para as coisas que acontecem ao seu redor. Porque senão, você vai sofrer as consequências como um cão, como diria a canção do Renato Russo. Tá? Muito bem, gente, são 00:11, horário aqui mesmo. Vamos ficar muito em paz em nossas coisas, né? Porque é muito bom a gente ter dentro do nosso coração as coisas para que a gente possa seguir bem longe, né? Bem, hoje, né? Agora já é hoje, né? Hoje nós teremos aqui a opção aqui do... Desculpem. Vamos ter aí o nosso grande programa, né? O programinha, né? O domingo à noite, tá? Ainda não tenho ideia de redação. Eu vou descansar e vou ver o que eu escrevo, tá? É muito bom. A gente tem que ter essa noção aqui, tá? Porque senão a gente se lasca aqui. Eu vejo que muita coisa que eu faço é movida a muita inspiração, tá? Mas aí eu peço ajuda aos universitários e a coisa vai para frente, né? Bem, vou ver se eu consigo retomar aqui algumas coisas, né? Fim de ano é assim mesmo, é tudo corrido. E se a gente tiver essa noção aí de corrida, de correria, as coisas vão para frente. Do contrário, a gente está aí na roça, no mato, sem cachorro. Meu filho.
Rapaz, o negócio é louco, o processo é lento, bem lentinho. Ai, ai, ai. Ai, meu amor. Já tá chegando. Ana Catarina, que nome feio. Já tô chegando, Ana Catarina. Ai, 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 o amor é lindo, gente. Aliás, o amor é lindo e eu amo de paixão o irmão do Jorel. Sensacional. Eita, preu. O telefone é brabo, né? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que colocar aí na cabeça, porque senão a gente tá bonito. Então é isso, basicamente esses são os recados paroquiais, né, do meu podcast. Talvez eu faça um episódio pro fim do ano, tá? Fazer uma espécie de retrospectiva, como eu já fiz, voltando aos velhos tempos, os primeiros anos de Castor e seus esquetes. Aliás, é um podcast que já tem 5 anos, né? Então, vai ter muita coisa aí, certo? Muito bem, gente. São exatamente 00:15. O horário daqui mesmo. Você está na Castor FM. O programa de rádio radiofônico para o pessoal do rádio. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui maravilhosa, né? No dia 13 no último 13 de novembro, uma música icônica da música eletrônica completou 25 anos de lançamento. Foi lançado como single em 13 de novembro de 2000. A dupla francesa Daft Punk lançou a música bastante conhecida chamada One More Time, né? E essa música, ela acabou se tornando uma das músicas eletrônicas mais icônicas da história, né, da música eletrônica. Essa, na minha modesta opinião, tá? É lógico que, assim, se a gente percorrer várias coisas da história da música eletrônica, a gente vai ver, a gente começa com Kraftwerk e aí vai pegando todo Information Society e coisa e tal. Você vai pegar a SMC, você vai pegar Corona, você vai pegar Snap, você vai pegar W e assim vai, né? E Daft Punk foi um dos outros projetos. Aliás, tem uma outra música também daquela época que foi relançada uma versão, que é a música Insomnia, do projeto chamado Fateless, sem medo. Realmente eles foram definidos e é uma música extremamente conhecida. Essa música é muito da hora. Eu não posso deixar de falar bastante de vários projetinhos legais aqui que entraram aqui. O Gabel finalmente lançou o álbum dele. É um álbum chamado Rock Bravo, né? Lançou agora, né? Lançou agora no dia 13 de novembro, Rock Bravo, né? Gabel tá mandando bem. Depois eu vou mandar aqui a resposta que ele pediu para... Fez uma pergunta aqui que
para DJ, eu sou DJ, então vou colocar aqui alguns parâmetros para ele vai gostar. Outra coisa também, não podemos deixar de falar do prêmio do Grammy Latino, né? Da nossa grandíssima e maravilhosa artista Lineker, né? Lineker, eu já disse muitas vezes, eu torno a repetir que o álbum Caju é um dos melhores álbuns de MPB em anos, tá? É um álbum que ele carrega muito da essência da música brasileira, seja na poesia, na sonoridade e na ousadia, porque a Lineker, ela é uma pessoa que tem esses elementos, é um vulcão. Aí tem gente, é lógico que vai ter muita transfobia, infelizmente, mas Lineker é um nome para a música popular brasileira no nosso país e prêmio bastante merecido. E ela tem que manter isso aí, viu? Falar nisso, deixa eu falar que o Agente Secreto bateu um recorde, está batendo recorde, ainda não assisti o filme no cinema, mas está batendo recorde de bilheteria, gente. É uma maravilha. O nosso Wagner Moura, né? Fazendo muito sucesso no Brasil, no exterior. Né? E tem que ser assim mesmo, gente. Tem que ser assim mesmo. E vamos pra luta aí, tá? O que mais? O que mais que tem aqui? Nossa, o pessoal falando de galinha pintadinha militante do PSOL. Nossa. Oh, vontade. Ô, povo nojento. Esse povo da extrema-direita do nosso Brasil, né? Muito nojento. Segue. Que mais? Que mais? Tem o meu amigo Victor, que está se apresentando aí. Que está se apresentando aí no teatro aí, nas apresentações. Desejo aí para ele muito sucesso aí, para viver da arte, né? Porque viver de arte no nosso Brasil é complicado, né? Se não tiver jeton, se não tiver herança, tem que ralar muito, né? Tem que ralar muito, né? Além disso, tem... Nossa, o grande produtor Malharo começou a produzir uma metralhadora de lançamentos aí que eu falo assim, menino, é um dos melhores produtores de funk, né? LGBT, né? Fez muito trabalho aí pro Dornelis, pro Christopher Blue. Tem muita gente. Aliás, mandar aqui também um beijo para Mila Munhoz, que é chefe de bateria aí da União Independente da Zona Sul, que é diretora de Chocalho, e também da Barroca da Zona Sul, que eu fui há 2 semanas atrás aí. Então, assim, é muita coisa legal aqui, né?
Muita coisa legal mesmo, né? Estou muito feliz de ver aqui ó, a Fraene se divertindo. Teve até uma polêmica, né? Por causa que ele tava falando que ela estava emagrecendo demais. Não, ela tá fitness, tá? Ela não tá naquela coisa de anorexia. Ela tá se alimentando direitinho e fazendo exercício. Então ela tá ganhando vigor físico e assim, artistas que são performáticos precisam fazer tem, tem que ter um preparo de atleta, né? O pessoal que faz, esqueci o nome do bichinho, pessoal que é da dança, que é do carnaval, o pessoal de festas juninas, né, as quadrilhas, os quadrilheiros de festas juninas. Aliás, um beijo para todos os quadrilheiros de festas juninas do nosso Brasil, que são sensacionais, maravilhosos mesmo. E o pessoal que dança, tá? O pessoal da dança também, muita gente que é artista da dança, então é isso, tá, gente? Então, é esse tipo de coisa. Então, é esse tipo de coisa que é muito bom que a gente tem que colocar aqui, tá? E eu falo para vocês, se vocês, olha, vocês querem apresentar o trabalho, querem falar música, os caramba quatro, fala comigo, né? Aliás, deixa eu mandar antes de encerrar aí, para ir para os finalmente, mandar um beijo aí para Piquineia, tá? A Piquineia, ela ela se filiou ao PSOL, né, na terça-feira e vai se candidatar, né? É bastante importante aqui no Distrito Federal, que está fazendo drag queen, performa, mestre de cerimônia, de eventos e coisa e tal, então, mestra, né, por assim dizer. Então, a Piquineia, nosso grande nome LGBT, vai também lutar aí por nós aí, certamente na Câmara Legislativa do Distrito Federal ano que vem. Então, tá aí uma opção de voto, tá? Ah, tem outra coisa também, dia 18 no Teatro dos Bancários de Brasília, Distrito Federal, vai ter o lançamento do calendário drag iniciativa do Distrito Drag, tá? Então, o Calendrag vai ser dia 18 de novembro, às 7h30 da noite, no Teatro dos Bancários. Estão todos convidados, porque esse calendário é um calendário que vai trazer reflexão, que tem as drag queens que estão fazendo, que ilustram esse calendário, tá? Todo ano tem, então vamos para frente. Falar nisso, outras iniciativas do Distrito Drag, dia 29 de novembro, vai ter o sarau em Orgulho Inverso, tá? Tem também um evento no Distrito Federal, do Dia da Consciência Negra.
Tem vários aqui eventos aqui, né? No Museu Nacional, Festival Consciência Negra, tá? No Museu da República, gente. Esse evento cultural, ó, vai ter aqui, ó, show de Alexandre Pires e Ludmilla, no dia 20. Dia 21, Mumuzinho Timbalado e Uel. No dia 22, Bens a Deus, Pissirico e Carlinhos Brown. No Museu da República, que fica na esplanada dos ministérios. Os ingressos são gratuitos, tem que reservar antes na plataforma Simpla. Então, tá aí, ó. Vamos pra fora aí, minha gente. Olha que coisa linda, né? Lembrar aí, Dia da Consciência Negra vai ser dia 20 de novembro, tá? Quinta-feira, tá, gente? Então, vamos aí para as cabeças aí, tá? Então, essa aí é a dica cultural, dicas culturais aí para vocês aí. Certamente vai ter muitos eventos aí em todo o Brasil do Dia da Consciência Negra, que graças a Deus, graças a Axé, graças a Exu, graças aos orixás e graças ao movimento negro no nosso Brasil, dia 20 de novembro é feriado nacional, tá? Então, vamos para a luta aí, para que a gente consiga fazer e manter aí essa questão da consciência negra, porque a gente precisa muito, ainda a gente está devendo muito para os povos originários e os povos que vieram da África, escravizados para nosso país. Então a gente deve muito para eles e a gente precisa fazer reparações históricas muito importantes para as pessoas negras, pardas, indígenas, tá? Beleza? Muito bem, gente, são 00:31, horário daqui mesmo, encerrando aqui os trabalhos, tá, gente? Gente, para mim é um prazer enorme estar fazendo a comunicação. Acho que comunicar no mundo hoje, que todo mundo se sente inibido em falar o que pensa. Desde que eu vejo que tem muita gente que que tem muita coragem de falar um monte de besteira. Tem um apresentador que falou um monte de groselhas aí na televisão, e são muitas coisas que a gente precisa sim mudar, né? Nós precisamos sim mudar aí o nosso conceito, a nossa condição, para que a gente possa permitir que nós tenhamos comunicações mais coesas com o mundo. E comunicar é uma questão de sensibilidade, porque você é responsável por aquilo que diz. E se você está falando algo que está totalmente fora de realidade, realmente você não está transformando, você não está tendo a sensibilidade necessária para fazer com que você tenha uma comunicação que seja aderente ao mundo que você vê. Então, eu vejo que se fala muito de senso comum, e muitas das coisas de senso comum, na verdade, não são efetivamente naturais, elas são imposições de poder às outras pessoas, para que as outras pessoas capturem, aceitem e imponham essa imposição de poder às outras pessoas. Então, não. Então, a comunicação livre,
que permita, inclusive, questionar certas coisas do mundo, se faz necessário cada vez mais esse mundo. Porque muitas vezes a gente precisa saber fazer perguntas para desarmar ordens. Muito bem, gente, são 00:33, horário daqui mesmo. Então esse foi o episódio, programa número 18 de domingo à noite. Eu digo para vocês que para mim é uma alegria muito grande de estar aqui falando com vocês, de estar aqui abrindo meu coração e minha mente para mostrar uma realidade. E eu acho que isso é o que vai fazer com que nós possamos ter um mundo melhor, trocar ideias, questionar e tentar fazer o melhor, né? Acho que o ponto é esse. A gente precisa sim fazer o melhor, porque se a gente não faz qualquer coisa, essa qualquer coisa um dia vai precisar que haja algo melhor. E se você faz algo melhor, você finca bandeiras nesse mundo, tá? Então eu digo para vocês, para que vocês tenham isso. E assim, não importa o que aconteça, você não se tem solução, acredite na solução. Acredite que a coisa vai acontecer. Acredite que a cura vai acontecer. Acredite que as coisas, a mensagem que você está procurando vai chegar, que a oportunidade que você está aguardando e fazendo por onde para ter essa oportunidade vai vir. Então alimente em si essa possibilidade de esperança. E acredite em si mesmo. Acredite que o que você tem a fazer é possível e é viável. Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se e até sábado que vem com o penúltimo programa da temporada de Castor FM. Um beijo! Né?